boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa live, hoje, dia 16 de fevereiro. É uma alegria estar aqui. Como é que vocês estão? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão conosco aí nas redes sociais. Estou vendo aqui a Dalvani com a gente já. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Boa noite também, Léo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Dalvani, sempre presente, né? E a todos que estão chegando e chegarão. Sim, é sempre uma alegria estar aqui, cada 15 dias, né, conectados através do Facebook da página Casa Chico Xavier, SEAC Conchal, Projeto Transformar. É sempre uma alegria esse bate-papo descontraído entre nós e combinamos estar aqui reunidos para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um bate-papo onde nós compartilhamos aí um pouco do nosso conhecimento, né? E é sempre muito bom estar conectados com essas pessoas que estão sempre conosco. É sempre muita alegria, viu, gente? A gente gosta que vocês participem, que vocês compartilhem das ideias, que possam colocar perguntas, reflexões, para que junto a gente possa interagir e aprender cada vez mais. O nosso bate-papo fica mais rico, né? A gente consegue somar pensamentos e ideias e fica muito bom. Então, a gente gostaria que vocês participassem aí que estão nos assistindo online, né? E então, acho que já estamos conectados aí, né? Já estamos aqui com várias pessoas. Eu vou pedir para o Léo fazer a prece, então, Léo. Bom, vamos lá então, meus amigos. Convido a todos que queiram fechar seus olhos, levar nosso pensamento em Jesus, imaginar esse nosso querido irmão e pedindo que a espiritualidade amiga esteja junto de nós hoje, trazendo para o nosso lar toda a paz, todo o auxílio, toda a reflexão, e que possamos aproveitar a noite de hoje dos ensinos do Evangelho e que possamos trazer esses ensinos para a nossa vida. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma semana, a fim de podermos beber das bênçãos do Evangelho, a fim de poder transformar as nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, com o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É interessante esse capítulo que o codificador, ele analisa essa parábola de Jesus, inclusive comenta por que Jesus fala por parábola, e ele analisa também que não vá ter de com os gentios, que não são os que gostam de saúde que precisam dos médicos. Ele fala sobre a coragem da fé, carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E esse capítulo, Kardec não inclui mensagem dos Espíritos. Ele faz as suas próprias análises e estudos sobre os trechos bíblicos, e nós vamos refletir aqui sobre o trecho de Mateus e de Lucas. E é interessante que o tema, né, desse estudo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Interessante que hoje em dia, no Brasil, antes da gente ler esse trecho, né, hoje em dia no Brasil, a palavra candeia, ela tem um significado localizado, regionalizado. Em algumas regiões do país nem é mais utilizado esse nome. E a palavra alqueire, em nosso país, também tem outro significado. Então, fica, assim, muito importante nós refletirmos no contexto da vida do Cristo o que significavam essas palavras. Candeia, alqueire, candeeiro. E lá no item 1 do capítulo, ele começa assim:
que é a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E logo no segundo item, Kardec traz o texto de Lucas, que é do capítulo 8, versículos 16 e 17, que ele fala: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E aí nós vamos explicar depois esses dois itens, e eu sigo para o terceiro item para a gente depois dar uma explicação contínua, que também é outro texto de Mateus, que está no capítulo 13, versículos de 10 a 15, que diz o seguinte: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que ele fala em parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, não os cure. Olha que interessante, né? Aqui, no item 1, ele fala que ninguém deve acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire. Então, vamos entender primeiro o que é candeia, o que é alqueire, o que é candeeiro. Lá na tradução do Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, existem alguns esclarecimentos sobre candeia. E lá ele fala que candeia está como sendo uma lâmpada de barro alimentada por óleo, que é gerado por azeite de oliva, utilizados nas residências e nos templos. Então, imagina, uma lâmpada, aquele formato de lâmpada de Aladim. Sabe aquele formato da lâmpada? Oi. Cláudia, desculpa interromper, mas eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar o que você está dizendo. Pode colocar? Ótimo, pode colocar. Para tapar o rosto da gente, tá? Tá. Isso mesmo. Essa lâmpada é como se fosse a lâmpada do Aladim, que na história as pessoas esfregavam, né? Então, ela tem esse formato, que ela era pendurada, tinha uma correntinha nela, e na ponta tinha um pavio que ficava aceso, que essa luz era gerada por esse óleo de oliva. Né? Ou pode até tirar, Paulo, se você quiser. O alqueire, Haroldo traduz como módio. E o módio, ele define como sendo uma medida romana para coisas secas, que tinha aproximadamente 35 litros. E nessa tradução, também ele fala que é um vasilhame utilizado para guardar azeite com a capacidade de aproximadamente igual à unidade de medida, ou seja, um vasilhame que também tinha 35 litros. Na Palestina, era comum guardar a candeia debaixo dessa vasilha. Então, a gente pode ver que era uma vasilha. Você trouxe o desenho da vasilha também? É o que está em cima aqui, ó. Ah, é verdade. Isso. É um tipo de um cesto, né? Tipo de um cesto, isso. Que media aproximadamente 35 litros, né? Então, a gente pode ter uma ideia de que não era pequeno. Né? Um balde que a gente usa em casa hoje, ele tem em média 10, 12, às vezes 20 litros, para a gente ter uma ideia. Era algo relativamente grande.
é onde eles guardavam o azeite e a candeia era abastecida com esse azeite. Então, era tudo meio interligado. Aí a gente pode observar que Jesus, ele construiu o seu ensino com aquilo que era do cotidiano da vida das pessoas. E a vida naquela época tem elementos bem diferentes do que a gente tem hoje. Então a gente nunca imaginava que a função de uma candeia. Né? E é interessante que no livro Evangelho por Emmanuel, no de Mateus, Emmanuel comenta esse versículo, ele faz 5 comentários sobre esse versículo especificamente. E num deles, ele tem um aspecto muito importante que ele fala assim, que às vezes a gente interpreta essa candeia, toda essa luz, como somente uma divulgação, para falar para os outros. Mas a gente tem que lembrar do azeite que a candeia consome na hora de produzir essa luz. E trazendo para nós, o azeite são os recursos, é a nossa própria vida. Então, nós estamos consumindo essas coisas para produzir luz, para iluminar o outro, o próximo, ou estamos apagada debaixo do alqueire? Analisando essa passagem, é interessante que a gente vê o sentido dessa luz, que nós temos que produzir essa luz em direção ao outro. E aí a gente volta um pouquinho para o versículo anterior para entender melhor essa passagem, porque essa passagem ela está lá no Sermão do Monte, onde Jesus concentrou, reduziu, sintetizou todas as suas máximas. Então, quando a gente quer um roteiro seguro e resumido, vai lá no Sermão do Monte. Então, voltando para o versículo 14, que é antes desse 15, diz lá, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte. Então, aí a gente vê que começa a relação, né? Jesus começa a estabelecer essas relações. Né? Então, vós sois a luz do mundo. Tem uma concordância, uma ligação. Né? Porque tem também uma passagem de João 8,12 que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem ao meu encontro não andará nas trevas. Ele terá luz que conduz à vida. Então, tem essas relações, uma passagem vai completando a outra. E essa luz, na verdade, é o que Jesus veio nos trazer. E se a gente pegar a candeia no Oriente, naquela região, as casas das pessoas humildes constavam somente uma candeia. Ou seja, a casa era um cômodo só, um único cômodo. E você coloca a candeia no alto para aclarar a todos. Entendendo aí ser essa luz, tudo aquilo que nós conseguimos aprender ao longo das nossas vidas. Oferecendo ali aqueles companheiros de jornada, de caminhada, compartilhando com eles a nossa luz, exteriorizando o nosso brilho interior. Esse é um olhar que a gente pode ter para essa passagem. Mas a gente pode também ter outros olhares. O olhar também, como no Oriente era um único cômodo, só tinha uma lâmpada, né, uma candeia, a gente pode ter o olhar de um combate direto ao egoísmo. O estímulo à fraternidade traz também essa lição. Esse é um olhar que a gente pode ter da parábola. Né? A gente pode ter outros olhares, se a gente estudar mais profundamente. Mas aí eu passo a palavra para o Paulo. Muito interessante, né? Interessante também que esse azeite que abastecia a candeia é o azeite de oliva, né? Que a gente hoje vai usar na salada, você põe uma gotinha ali, né? Um cuidado, né? Porque é caro. E lá para eles era usado para manter essa lamparina, né? Acesa. Então, muito E interessante. lembrando, Paulo, que o azeite lá era virgem, né? Não era misturado com os nossos. Não, é a primeira prensa, né? Extra E virgem. usava Extra assim, virgem. extra virgem. Exatamente. E é muito importante, quando você recuou aí no texto bíblico, né, Cláudia, quando, antes dele falar dessa candeia, né, que não se coloca candeia sob o alqueire, importante citar que ele traz esse ensino, vós sois a luz do mundo. Ou seja, qual é a luz que a candeia deve iluminar?
né? Quem é essa luz? Da onde provém essa luz? Né? Provém de Jesus, obviamente, mas também nós, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa compreensão, seremos essas luzes todas. E é muito importante que nós não abafemos isso e não coloquemos elas sob o alqueire. Aliás, queria fazer aqui um comentário, aqui, uma confissão, na verdade, porque eu, por muito tempo, entendi que esse alqueire era o alqueire no sentido de chão, né? Porque a gente fala assim, vou comprar um sítio de 10 alqueires. Né? Então, a gente remetia à ideia de piso, de chão. Então, você não coloca no alto. Ao invés de você colocar no alto, você coloque no chão. Está errado também. Dá o mesmo sentido, mas não é exatamente o que Jesus quis dizer, né? Ele Eu quis também achava, utilizar viu, Paulo? esse alqueire, né? É. Não tem muito tempo que eu entendi que esse alqueire aí era esse cesto para cereais ou para líquidos. Existem alguns que entendem que a medida é um pouquinho menor do que a Cláudia citou, em torno de 13,8 quilos para os cereais e em torno de 8 litros para líquidos, né? Mas isso também não é o mais importante. O importante é o sentido. E aí, também no Evangelho de Mateus, que a Cláudia citou, no capítulo 6, vai ter um momento em que Jesus vai fazer algumas alterações, ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum, e sobre não saiba a tua mão esquerda o que dá a direita, e um pouquinho mais à frente, ele vem dar outros ensinamentos, e um deles, ele diz assim, a candeia do corpo é o olho, que está ligada com esse ensino. Ele fala, a candeia do corpo é o olho. E aí continua, sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Então a gente vai linkando o versículo 14 que a Cláudia citou, em que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Bom, se você é a luz, você não pega a luz e põe sob o alqueire. Você esparge ela. Muito bem. E aí, mas se nós somos luz, por onde que a gente... Por onde está expressa essa luz? Ele fala assim, a candeia do corpo é o olho. Ou seja, quando é que nós temos corpo? Quando estamos encarnados. E através do olho é que a gente vai ser luz ou ser trevas. E qual é o sentido que a gente pode extrair disso? Como é que nós estamos enxergando as coisas? Se a candeia do corpo é o olho, qual é o meu olhar para a vida? E porque isso faz toda a diferença sobre aquilo que eu trago para dentro de mim, não é? Então, se eu tiver um olhar benevolente, um olhar condescendente, com compaixão, com piedade, a gente vai trabalhando um tipo de sentimento interno. Mas o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu tiver um olhar negativo, um olhar pessimista, um olhar maldoso, aí não vai ser luz, vai ser trevas. Né? E aí ele continua no texto, vê, pois, que a luz que há em ti, vós sois deuses, a luz que há em ti não seja trevas. E também tem um momento que ele fala, brilhe a vossa luz. Então, vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. E tem também, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, 33, tem uma frase que a gente cita muito, que é olhai e vigiai. Orai e vigiai. Só que nós esquecemos que antes do orai e vigiai, tem um olhai. Olhai, orai e vigiai. Então, tem ali um olhar antes, também nos remetendo a esse mesmo conceito. A candeia do corpo é o olho. Então, olhe, mas veja como você olha. Segue, Léo. E é interessante, né, esses dois pontos que vocês trouxeram agora, e trazendo a questão do próprio azeite, né, para a gente começar o pensamento aqui,
A Cláudia e o Paulo diz como era caro o azeite, como era um azeite nobre, e não justificaria a gente utilizar esse azeite e escondê-lo, não é? É muito disso que a parábola vai nos trazer aqui. Vai trazer a importância de divulgar as verdades espirituais, não é? Então, como é importante aquele que já tem conhecimento, mesmo que seja, como a Cláudia colocou, uma única candeia, ou seja, que tenha pouco conhecimento, mas que saiba divulgar. Eu, por muito tempo, evitei a questão da exposição, da fala, e essa passagem em si é uma que mexe comigo, porque, como Paulo diz, brilha a vossa luz, né? Eu acho que muito antes de vós somos a luz do mundo, mas brilha a nossa luz, ou seja, extraia as coisas boas que nós temos e leve ao outro. Não deixe escondido, não deixe guardado. E às vezes esperamos nós ter aquela enorme chama. Não, o brilhar a vossa luz aqui é fazer surgir a luz, surgir as oportunidades que nós recebemos. Todas elas que vão levar nós para melhora moral, espiritual. E quando nós olhamos para as verdades ocultas que não chegam aos olhares, aos ouvidos, né? É preciso nós saber levar. E o próprio Evangelho aqui vai nos trazer um questionamento de Jesus. Porque é engraçado Jesus dizer para colocar a luz acima, né, a candeia acima, ou seja, para clarear todo o ambiente. Porque ele mesmo, por vezes, falava por parábolas, e as parábolas não eram compreendidas por todos. E aí, quando ele é perguntado em relação a isso, se ele também não deixava a candeia, muitas vezes, escondida embaixo do alqueire ali, ele diz que não. Que a humanidade vive o seu processo de progresso. Iniciamos na infância, na juventude, vamos alcançando maturidade. E quando essa maturidade vai chegando, então os conhecimentos vão sendo tomados de outras formas. Então aquilo que antes entendíamos de uma maneira, aquilo que antes não enxergávamos, aquilo que antes não ouvíamos, a partir daí, a partir da nossa evolução e do nosso progresso, passa a ser entendido de uma outra forma. E o Espiritismo vai trazer justamente isso. Abrir os nossos olhos, tirar o véu, a fim de que nós possamos começar a entender as verdades ocultas. Coisas que, por vezes, ainda não era possível o nosso entendimento, mas que passa a ser a partir do momento que nós nos interessamos em acender a nossa luz. Como é importante entender essa luz. Como é importante olharmos para o impacto de brilhe a vossa luz, de faça essa luz de fato estar exposta, porque assim nós continuaremos recebendo o azeite, recebendo o auxílio. Porque sem esforço, sem a queima do azeite, a luz não produz. Então, o caminho aqui, ele é bem natural, mas ele pede esforço de todos nós, né? É isso mesmo, Léo. E já seguindo no próximo item, né, que está lá, por que Jesus falava por parábolas? Esse texto ele já foi estudado lá no capítulo 18, no item 13 a 15, se não me engano. E Allan Kardec coloca novamente nesse capítulo, junto com o texto de Mateus e de Lucas, sobre a candeia debaixo do alqueire, para que novos raciocínios fossem feitos na comparação dos mesmos. Por isso ele inicia esse estudo aqui dizendo do aparente, como o Léo falou, do aparente paradoxo entre não colocar a luz debaixo do alqueire e o próprio Jesus ensinar muitas coisas sobre a forma de parábola, né? E que esse ensino ele é dado de forma indireta, precisando ser descoberto. Então, como nós já vimos anteriormente em outros capítulos, Jesus sabia que poucos estavam em condições espirituais de entender os seus ensinamentos, mas sabia que aquele era o momento de trazer esses ensinos, pela situação transitória de evolução que estava no processo do mundo, né? Então, Jesus veio no seio de um único povo que mantinha a crença de um Deus único, onde encontraria ali pessoas que o seguiriam, sabendo que seus ensinos dali se espalharia para todos os demais, como de fato aconteceu. Então, Jesus demonstra, assim, porque é considerado o mestre maior, ensinando conforme a capacidade intelectual de seus alunos, através dos métodos do cotidiano. Por isso, aquele que ele fala ali, aquele que tem se lhe dará e terá em abundância.
Ou seja, aos que tinham amadurecimento intelectual e moral, que já estavam mais preparados, deu-lhe mais. Aos que tinham menos bagagem espiritual, deixou ali as alegorias mais simples, fáceis de guardar, com os ensinos que vão ser desvelados na medida do desenvolvimento espiritual de cada um. Então, todo ensinamento, ele deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. E há pessoas que têm uma luz muito viva que pode ofuscar. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, porque sem a luz da razão, a fé enfraquece. Então, a gente vê aí que esse ensinamento de Jesus, ele também pode ter um outro olhar, né? O olhar de que fazer brilhar a luz é no intuito de colocar todo o nosso conhecimento em prova, combatendo as nossas imperfeições, refletindo na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, fazendo a luz pura do Cristo, a ponto de chegar à condição de Paulo de Tarso, né, que já dizia, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Só que para chegar a essa condição, o caminho é longo, e se inicia aí através do autoconhecimento. Identificar o que trazemos para melhorar, o que temos de modificar, o que devemos desenvolver, e é novamente esse trabalho do alto amor, o qual, se a gente for bem conduzido, nos leva a uma reforma íntima. É um roteiro prático porque Santo Agostinho nos ensina lá no Livro dos Espíritos. Então, é todo um processo de autoconhecimento, iluminação interior, para que a gente possa iluminar os demais também. Interessante isso, né? E quando você coloca... Por que Jesus fala por parábolas, e Kardec nos traz isso, como você bem disse, o Léo também citou, parece um grande contrassenso, né? Peraí, ele fala, coloque a luz no alto e não esconda. Mas ele fala por parábolas como se estivesse deixando coisas a serem reveladas para depois. E, de fato, as parábolas são exatamente isso, né? Você, quando ouve, num primeiro momento, ela tem um significado, depois, conforme você vai ganhando entendimento, maturidade, vai despertando, espiritualmente mesmo falando, ela vai sendo como uma cebola que vai tendo camadas e camadas, e você vai tirando a primeira camada, depois a segunda camada. É assim que, inclusive, o Haroldo nos fala, né? Dá licença, só um minutinho. Você mesmo citou isso, né? Que antes você não sabia o alqueiro que significava. E com certeza Exatamente. Você já leu essa parábola várias vezes. Eu também, o Léo e tantos outros que estão aqui. Então é questão de amadurecimento mesmo, né? Exatamente. O entendimento, o aprofundamento do estudo, né, a busca por entender melhor, vai nos trazendo maior compreensão e outras camadas daquilo vai sendo explicitado, né? E tem uma frase no próprio texto de Kardec que ele diz assim: todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se quer instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem a esclarecer. Então é importante você dosar o ensino à capacidade do aluno, né, do discípulo, do interessado. E é interessante quando você vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 615, Kardec pergunta aos benfeitores: é eterna a lei de Deus? E a resposta: é eterna e imutável como o próprio Deus. Então a lei é eterna. E além de ser eterna, é imutável, ela não muda. Mas aí você vai na questão 618 e fala assim: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E a resposta: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, numa primeira leitura, você pode passar muito rapidamente por ela e falar assim: espera um pouquinho, a lei é eterna e imutável, mas para cada mundo ela é diferente? Não, não é que a lei seja diferente. Ela vai sendo
informada, ela vai sendo revelada, ela vai sendo aplicada em alguns aspectos conforme o grau de adiantamento de cada mundo. A lei é uma só, perfeita e imutável, como o próprio Deus. Agora, de acordo com o nível do mundo, da sociedade daquele mundo, no evolutivo daquele mundo, você vai ter uma aplicabilidade maior ou menor do escopo de toda a lei. E aí a gente compreende. Da mesma forma é o ensino. Da mesma forma, a luz que irradia de uma candeia, não é? Então, quando nós compreendemos isso, simplifica, não é? E aí Jesus nos falava por parábolas, porque era necessário que aqueles que já tinham compreensão para compreender, olhos de ver, ouvidos de ouvir, assimilavam o ensino e ótimo. Para aqueles que ainda não tinham, era uma historinha de fácil assimilação para recordar também. Mas passava também o ensino de uma forma muito didática, não é? Então é importante que nós compreendamos isso. E ainda sobre a questão da luz, um comentário que eu gostaria de trazer para a gente, refletir, é assim: quando a gente conhece a doutrina espírita, eu estou dizendo isso porque, como nós estamos aqui em Facebook, muitos talvez estejam tomando contato com a doutrina pelas primeiras vezes, né? E aí, muitos quando conhecem a doutrina, pensam assim: nossa, mas esse trem de espiritismo é muito complicado, é muita responsabilidade, não é? Porque, nossa, se eu tiver que, então, eu sou o causador da minha felicidade, da minha infelicidade, lei de causa e efeito, lei, né? Todas as leis que a doutrina nos ensina. E aí a gente pode pensar assim: melhor nem conhecer, melhor ficar no escuro, porque estando no escuro eu não tenho responsa. Só que é um grande equívoco da nossa parte, porque quando Jesus fala sobre a candeia é luz a iluminar os nossos passos. Então o que é melhor? Você caminhar no claro ou no escuro? E nesse sentido, a luz que a doutrina espírita nos traz clareia os nossos passos. É como se permitisse que nós caminhássemos no claro e não no escuro. Então, imagina a cena a Claudinha falou agora há pouco que as casas naquela época, muitas delas tinham apenas era um cômodo só com uma só candeia. Aí acabou o azeite. Apaga-se a luz. Aí você sai tropeçando um no outro, nos móveis, na mobília, e aí? Não é? É andar no escuro. Acendeu a luz, como facilita? Então, doutrina espírita para nós, embora nos traga assim uma grande responsabilidade, porque nós aprendemos que nós é que somos responsáveis por nossos atos, ninguém é culpado pelo nosso sofrimento, e tampouco também ninguém tem o mérito da nossa felicidade. Somos nós os artífices de tudo, do bem e do mal que nós vivenciamos, mas é luz a clarear os nossos passos. Não é? E cada coisa tem seu tempo de vir, né? Cada coisa tem a sua época de ser mostrada. Por vezes a gente pega a semente e lança a semente na terra fora da estação e ela não vai germinar. Muitas vezes nós lançamos ela ali no buraco escuro e úmido e queremos que ela logo cresça, mas já tem o seu processo, o seu progresso ali de transformação, né, de crescimento. Então, por vezes a prudência também pede que as informações não venham à tona de uma hora para outra. Mas mais tarde, com o tempo, com o amadurecimento, as coisas vão se mostrando como realmente são, as verdades vão se apresentando e nós vamos aí, através da nosso entendimento, da razão e da fé, compreendendo um pouquinho mais. Às vezes assusta, como o Paulo realmente colocou, mas a verdade é que quanto mais nós nos debruçamos sobre a verdade, quanto mais tiramos a venda dos nossos olhos, mais fácil fica de caminhar. Mais fácil no sentido de entendimento, porque a luta, a batalha, ela continua, né? Se nós pararmos para pensar, até os apóstolos, eles compreendiam muito mais até o que Jesus falava, mas não compreendiam na essência, compreendiam até o limite deles ali, né? E hoje o Espiritismo vem, então, trazer luz sobre alguns pontos obscuros, mas ele também não vem e traz tudo de uma vez,
porque talvez seria mal compreendido, talvez assustaria. E ao invés de consolar e de trazer a verdade, faria o efeito contrário. Então, os espíritos trazem no tempo de amadurecimento que deve ser. Então, que possamos entender mesmo e imaginar nós ali brincando de cobra cega. É preciso tirar a nossa venda e estar disposto a olhar a luz. Luz que por vezes pode cegar, pode ser difícil, mas que se faz necessário colocar para que todos possam ver, não é? Léo, desculpa, Cláudio, só um comentáriozinho rápido. Pode Nesse fazer. sentido que você disse de tirar a venda e a luz que pode ofuscar, acho que também a gente precisa refletir quando nós, com algum conhecimento a mais, ou quando alguém vai passar algum conhecimento, um esclarecimento, que ele tem que vir sempre aliado com a compaixão, com a consolação. Por exemplo, alguém morre num acidente, uma coisa que você sabe que é complicado para o espírito, aí você vai no velório e fala assim, mas isso aí, nossa, tá, esse espírito está enroscado. Agora lascou, porque vai acontecer isso. Gente, não é hora nada disso. Não é nada disso. A proposta da doutrina é ser consoladora. Então você tem que dosar a luz também, inclusive nessas situações. Não é? Não apenas pela capacidade de compreensão, mas também na medida em que você vai consolar ou você vai agredir. Porque às vezes, na ideia de que você vai instruir, você acaba ofuscando no sentido de machucando. Não é? É por isso que, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano encontra o homem caído, ele coloca vinho e azeite. Porque o azeite está ligado exatamente a essa questão da candeia, seria o símbolo da instrução, da iluminação, da orientação. Mas o vinho era o símbolo da alegria e o símbolo do conforto, da consolação. Desculpa interromper, Cláudio. E senão a gente, ao invés de consolar, nós vamos mostrar que somos totalmente ignorantes, que de fato somos, né? Imaginamos conhecer, mas estamos longe disso, né? Verdade. E é interessante também, logo em seguida, Kardec coloca lá, não vades ter com os gentios, porque todo esse conhecimento que a gente tem também, a gente tem que saber, assim, entre aspas, para quem levar esse conhecimento, esse consolo. Porque muitas pessoas estão ali ansiosas para compreender esse viver, mas muitos estão ali com os gentios, como os sabe-tudos, com somente as ideias de críticas, né? Então, Kardec coloca ali no intuito de divulgar aos interessados e aos necessitados os princípios espíritas. É um dever nosso, né, de levar esse conhecimento. Né? Mas essa divulgação, ela tem que ser feita apenas aos que demonstram algum interesse. E não aí sair pregando, não é nesse sentido. Né? Porque o Espiritismo ele veio para reviver os ensinos de Jesus, é a boa nova, o Evangelho redivivo, para combater o quê? O materialismo, e não retirar os adeptos das outras religiões. A gente tem que respeitar as religiões alheias, mas levar o conhecimento para quem realmente quer aprender, busca esse conhecimento. E não sair pregando como muitos outros fazem. Não é nesse intuito, né, que Jesus coloca aqui. Então a gente tem que colocar esses ensinamentos não para os incrédulos, aqueles que zombam, para os adversários, para aqueles que querem só criticar. Não, mas levar para aqueles que realmente estão dispostos a aprender. Né? É como uma live do Jorge Lahar, quando ele falou sobre o desencarne, sobre velório, como você deve se comportar no velório. Não um espírita chegar e falar, gente, não precisa chorar não, que o espírito está vivo, ele não morreu, aqui é só o corpo. Não, você tem que saber se portar, saber se colocar e falar somente se te perguntarem. E não querer pregar a doutrina ali, né? Levar sua luz, como vocês nos disseram, através do consolo, do esclarecimento, do amparo, carinhoso, amoroso, né? Com conhecimento daquilo que você está falando, né?
E aí depois, se vocês já quiserem, se o Paulo já quiser avançar, Paulo, para aqueles os que são Sim. não precisam de médicos, né? Se você quiser falar um pouco. Queria só dar um pitaco sobre essa questão do não vades aos gentios, porque Sim, às vezes a palavra gentil pode nos remeter à ideia de gentileza. Não era esse o sentido, né? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então, na mesma ideia de que por que Jesus fala em parábola se ele pede para colocar a candeia no alto, não é, para espalhar a luz, quando você lê isso, não vale aos gentios, também dá a impressão de que, pô, você está cerceando o conhecimento, a instrução, a orientação. Não era esse o propósito. A ideia de que Jesus, quando Jesus coloca para os seus discípulos, não vale aos gentios, exatamente na linha do que a Cláudia disse. Vá falar para aqueles que têm interesse, mas também já têm um certo preparo. Já tinham a ideia do monoteísmo, digamos assim, já tinham a base, o alicerce para receber aquela informação. Da mesma forma, ele fala: não jogueis pérolas aos porcos. Está dentro do mesmo sentido, não é? Agora, qual era a preocupação de Jesus? A de um semeador. Eu preciso primeiro criar raízes aqui, para depois essa planta crescer. Pensando no símbolo da árvore do Evangelho, primeiro eu vou plantar a árvore, já que a raiz fique bem consolidada. Vamos regar isso aqui. E depois, quando chegar o momento, a gente permite com que ela cresça um pouco mais. Não é? Tanto é que, como fica conhecido depois Paulo de Tarso? O apóstolo de quem? O apóstolo dos gentios. Porque ele incumbe Paulo de ser esse cara que vai levar aquela mensagem além dos limites do povo judeu ou do povo hebreu. Então, está tudo muito bem pensado, não é? Nós, a nossa limitação é que às vezes não compreendemos o alcance disso. E a gente às vezes faz interpretações equivocadas, imaginando que Jesus poderia se contradizer, né? Se alguém está errado numa história dessa, certamente não é Jesus, né? Nosso governador espiritual. Mas na sequência do texto, como a Cláudia colocou, quando vai trabalhar a questão de Jesus, que Jesus veio para os doentes e não para os sãos, eu acho que isso resume, para mim, toda a proposta de Jesus. Porque quando ele fala não vade aos gentios, ele está direcionando os seus discípulos para um público determinado momento. Mas ele, Jesus, quando encarna no nosso planeta, ele encarna exatamente em busca desses mais necessitados. Ele vem buscar os publicanos, ele vem buscar as prostitutas, ele vem buscar os doentes do corpo e da alma, ele vem buscar aqueles que ainda patinam e patinavam na sua evolução. Porque outros mensageiros vieram antes dele, né, desde os Vedas, de Krishna, mesmo Sócrates anterior, Buda, não é? Ele foi mandando mensageiros para que a mensagem viesse à tona. Mas ele observava que muitos ainda não estavam compreendendo a mensagem na sua essência. E aí ele vem, e vem especialmente para os doentes, de todos os aspectos, né, do corpo e da alma. E ele veio para buscar e resgatar esses, não é? E isso continua acontecendo até hoje. E ainda vai continuar acontecendo por um bom tempo. Porque é uma mensagem imperecível, não é? Então, quando nós compreendemos isso, a gente para de olhar para a mensagem de Jesus, imaginando que possa haver contrassenso, contrariedade, não é? Ou agir como os fariseus, que torciam o nariz para ele quando ele convivia com as pessoas ditas de má vida, como, por exemplo, os gentios, não é? Nós citamos agora há pouco a parábola do bom samaritano. Por que é que Jesus coloca o bom samaritano na parábola? Porque era um povo tido pelos
fariseus, povo de má vida, que não seguiam os preceitos judaicos como eles compreendiam. Né? Jesus veio para todos, sem predileção, mas a mensagem tem um foco. A mensagem são os doentes do corpo e da alma. Tanto é que ele inicia o seu ministério no primeiro sermão, na primeira fala, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Né? E a expectativa do povo talvez fosse: bem-aventurados os judeus, os fariseus, os saduceus, bem-aventurados os romanos. Não, bem-aventurados os simples, os pobres de espírito, aqueles que têm humildade. Né, Léo? É isso mesmo, né? Quando a gente olha Jesus, ele vai estar sempre no meio dos pobres, dos cegos, né? E dos mais humildes, né? Realmente trazendo a mensagem do que ele vinha fazer mesmo. Mas é engraçado que ele vai trazer, engraçado não, né? É lógico, né? Mas é engraçado aos nossos olhos como ele vai trazer aos apóstolos a necessidade de iniciar com aqueles que já trazem uma base de espiritualização, né? Aqueles que já trazem um certo conhecimento. E como você colocou, esse conhecimento, por que eles falam para começar por esses? Porque eram aqueles que já começaram a identificar que não continham o seu íntimo, as suas dúvidas íntimas, não era saciado por aquilo que os judeus falavam, né? Ele só exteriorizava, mas não sentia verdadeiramente. O sentimento não era compensado, ele não tinha todas as respostas. E aí você falou de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso sim viria depois ser responsável sim pelos gentios, mostrando de novo que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu cronograma, né? E quando nós olhamos para a doutrina espírita, quem são aqueles que não acreditam? São os incrédulos, são os zombeteiros, aqueles que gozam da doutrina. Então, para que perder tempo com eles? Vão perder tempo com aqueles que têm uma boa vontade, que podem trazer o entendimento. Porque aí sim nós vamos ter o nosso pensamento livre para entender quem são os doentes. Porque é importante nós olharmos através do espelho e compreender que os doentes somos nós. Todos nós. Por esse motivo que estamos nós encarnados. Por vezes falamos, o doente é aquele que é o paralítico, aquele que tem uma doença chata. Não. Doente é a doença da alma. É a doença, o que falta ainda no progresso do espírito. Então isso fica muito claro. Quando ele está no meio ali, né, almoçando, e vão questionar com quem ele estava junto, ele fala, eu vim pelos doentes, não pelos sãos. Mas qual de nós está são? Ali ele coloca já um questionamento. Porque se nós pararmos para pensar, estamos nós totalmente sãos? Não, estamos muito mais doentes do que sãos. Né? E aí embaixo, ele vai colocar coragem da fé, né? Que é começando o outro item. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que estás no céu. Então aqui, se nós já aceitarmos e reconhecermos Jesus como sendo esse santo remédio aos doentes, né? Aquele que traz de fato a cura, nós vamos entender, se nós entregarmos a ele, estaremos nós no caminho da salvação, no caminho da regeneração e do progresso. Mas se nós continuarmos negando essa luz que vem do Cristo, esse exemplo, esse modelo, continuaremos nós doentes. Mas a doença aqui é essa doença que nos cega, voltando ao início do que nós começamos a falar. É por isso que quando olhamos para nós, imaginamos estar sãos, estar em condição de ensinar o outro, estar melhor do que o outro, quando na verdade estamos todos nós no mesmo nível, no mesmo entendimento. Então que possamos olhar e se entregar de fato a Jesus, a fim de que possamos curar as nossas chagas íntimas, né? Na verdade, os doentes são os orgulhosos, né? Os egoístas, que somos, na verdade, todos, ou melhor, os são os orgulhosos, os egoístas que se acham, já que não precisam de ajuda, que não precisam de amparo, que não precisam adquirir conhecimento, que já sabe tudo. Né? Para esses, Jesus não veio, ele veio sim para os doentes da alma.
Seguindo aí a coragem da fé, como o Léo colocou também no início, eu vejo que essa coragem da fé é uma forma de você demonstrar sua fé perante todos, né, encarnados, de maneira que você não precisa ficar, como é que eu vou te dizer? Você não precisa ficar com medo, né? Porque o Espiritismo nos ensina que nós devemos ser corajosos para falar de Deus em todo e qualquer lugar. Logo que eu iniciei na doutrina, eu tinha, não era vergonha, mas eu tinha medo de falar que eu era espírita, principalmente no meu trabalho, porque eu falava, meu Deus, se eu falar que eu sou espírita, eu vou perder meu cliente. Meu cliente é tudo evangélico, não vão mais vir aqui. Aí até que você tem o despertar, né? Você tem aquele momento de você adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Ou a pequenez do conhecimento que eu tenho, mas já deu para ver, falou assim, peraí, ou eu sou, ou eu não sou espírita. Eu tenho que ter essa coragem da fé para admitir que eu sou, em qualquer lugar, eu sou espírita. Então, a gente tem que ter essa coragem, essa determinação, porque fé o que é? É fidelidade, de fidelis, é fidelidade. Então, a gente tem que ter essa fidelidade para com Deus, para com Jesus, perante a doutrina dos Espíritos, e assumi-la com coragem. É isso que eu creio, que eu acredito, que eu sigo, que eu vivo. Eu preciso ter essa coragem. E Jesus usou de palavras fortes para nos ensinar que só viverá no reino de Deus os que viveram os seus ensinos, que são as leis morais, que faz parte, juntamente com as leis físicas, com as leis naturais, instituídas aí por Deus. Então, enquanto isso não acontece para nós, que ainda estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, como diz Emmanuel, nós continuamos aí merecendo o amparo divino sempre que nos esforçarmos em vencer a nós mesmos. E uma das qualidades nobres do espírito é a autenticidade, a coerência entre os princípios filosóficos e os religiosos. É talvez o traço da pessoa que mais inspira confiança, pela sinceridade que ela tem, por não ter medo das opiniões, das ideias, das atitudes dos outros. Mas uma pessoa autêntica não significa que ela diz o que pensa sem se preocupar com as reações dos outros, mas ela coloca ali sua filosofia de vida, no seu viver, no cotidiano, sem ofender ninguém, mas sem esconder os seus princípios. Então, existe a coragem da fé quando ela admite por quem ela professa, sem se importar com as críticas, com os sarcasmos, com os julgamentos. Ela vive os princípios no meio familiar, no meio social, nas suas ideias, que são atendidas ou não aceitas, sem afrontar ninguém, agindo assim com naturalidade, o seu direito de fazer suas escolhas. Então, é essa demonstração da fé no dia a dia, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, irradiando paz, equilíbrio, serenidade, confiança nas leis divinas, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia, confiar nas leis divinas. Porque o espírita de hoje e de todos os tempos, ele deve sentir, pensar, agir de acordo com os seus princípios, demonstrando aí a sua coragem, sua confiança nas dificuldades da vida, demonstrando aí fé em Deus, fé em si, fé nos homens. Porque coragem, para mim, é agir de coração. Sempre fazer aquilo que você tem no coração. Que o nosso coração é recheado de sentimento e revestido por uma razão. Mas o que mobiliza é esse recheio, é o sentimento. Então, porque primeiro você pensa, depois você fala, depois você age. Então, ter coragem na fé é agir de coração com fidelidade a Deus. E quando a gente tem isso, você vai ter medo do quê? Não tem por que ter medo de nada. Né?
Você me fez lembrar uma história minha, nesse mesmo sentido que você falou, do receio de se confessar, de se declarar espírita, né? Tem coisa de uns 25 anos, mais ou menos, surgiu uma oportunidade de administrar alguns imóveis. Para quem não sabe, eu trabalho com imobiliária, né? Ramo imobiliário, e administrar alguns imóveis aqui em Engenheiro Coelho. E nós fomos lá para a casa do proprietário, tinha algumas casas, várias casas para serem administradas, e ele de outra religião. E quando ele me perguntou a minha religião, eu dei aquela mastigada, tal, não sei o quê, e eu falei, eu sou católico, que era a anterior, não é? Embora também não fosse a religião dele. Mas a hora que eu falei aquilo, eu senti Doeu. um trem tão ruim dentro de mim, e eu vim embora de Engenheiro até aqui com aquilo martelando. Aquela noite eu não dormi direito. No outro dia acordei 6h30, peguei o carro, voltei lá, chamei o senhor, falei, olha, eu vim aqui porque eu não consegui dormir direito. Ontem eu falei que eu era católico, eu fui católico durante muitos anos, hoje eu sou espírita, tá? E se isso for algum problema com relação ao nosso trabalho com o senhor, não tem nenhum problema, fica tudo certo, tá. Mas foi um alívio. Então, esse sentido da fidelidade que você disse, né? Você ser fiel, você ter gratidão com aquilo que você recebe, e também tem a ver, eu acho, com a questão da crença, porque se você não tem coragem de se declarar, talvez a sua fé, no sentido de convicção, ainda não esteja tão convicta assim. Então, são alguns ângulos da Sim, mesma fé, né? sim. Da mesma coragem com relação à fé, né? E você E pode aí, notar, você pode dar licença um pouquinho, você pode notar, Paulo, que não, quando a gente tinha, né, quando eu e você teve esse medo, você pode ver que esse medo era voltado para quê? Para o lado material. O medo de perder o cliente, o medo de perder o trabalho, o medo, tudo voltado para o lado material. E é interesses materiais. né, é interesse material. E é o que realmente acontece no mundo hoje. A gente esquece do lado espiritual. Somos doentes ainda. Ainda somos doentes, exatamente. Ô, Paulo, Hoje mas você não. ficou com os Hoje eu negócios faço. ou não? Ficou com o trabalho? Fiquei. Eu também não perdi o cliente, não. O cliente Fiquei. continua. O cliente Porque, aliás, continua. assim, a atitude contou muito, né? Sobre o Então, caráter, né? E eu tenho a impressão que isso foi muito valorizado, né? Falou, se eu tenho uma fidelidade para com a minha religião, ele está demonstrando fidelidade para com a dele, não é? Então, isso foi muito útil. E nunca mais eu titubeei depois disso, tem uns 25 anos, mais ou menos, e nunca mais, em momento algum, eu titubeei em me declarar espírita. Né? eu também não titubeio, não. Porque gostou, gostou. Se não gostou, coma menos, que nem diz. Exato. O que é a religião diante de Jesus, né? Diante dos ensinamentos e tudo mais. Eu acho que cai no Exatamente. último item, né? Que vai falar justamente sobre a cruz, né? Carregar a cruz. Então, que possamos realmente entender o peso da nossa cruz, mas entender que o carregar a cruz é a oportunidade de lançar fachos de luz pelo nosso caminho, de acabar com as trevas que se apresentam dentro de nós, diante de nós, no caminho, muitas vezes suportando ali com coragem as tribulações da vida, estimulando a fé, né, que é tão necessário. Paulo nos dizia, vós sois cartas vivas, ou seja, que possamos catar a nossa cruz e seguir, e levar o evangelho, levar Jesus, independente não da religião espírita em si, lógico, pela doutrina, pelos ensinamentos que a doutrina nos traz, mas que possamos trazer, nesse carregar a cruz, o verdadeiro amor, o amor genuíno que está dentro de nós, né? Eu gostaria de ler um trechinho aqui que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo de uma editora, Casa do Pão, editora. Não sei se vocês conhecem. Ele tem uns trechos aqui muito interessantes que eu gostaria de ler, que ele fala assim, olha, a letrinha é tão miúda, gente, tem que pôr óculos aqui. Ele fala o seguinte aqui, ó. Caminhamos. A luz se faz sentida e resoluta.
As provas da bondade e da graça são abundantes. Nosso cálice transborda. Essa luz, onde a estamos colocando? Vivemos como se ela não existisse? Ou a colocamos no lugar visível de nossos gestos, de nossas ações, de nossas atitudes? Essa luz, a luz do Evangelho, da Boa Nova, tem iluminado todos que se aproximam de nós? Tem guiado o nosso íntimo, os aposentos dessa casa da nossa alma? A luz do Evangelho no candeeiro da nossa palavra, a luz da verdade no candeeiro de nossas decisões, tem clareado o mundo dos que vivem à nossa volta? Ou ela tem estado debaixo da cama, atrás no interior, como que abafada e enterrada pelos velhos hábitos e pelas velhas noções de ser? O que a gente está fazendo dessa nossa luz? Como o Léo mesmo colocou aqui, a gente está carregando a nossa cruz, assumindo aquilo que acreditamos, que falamos aqui, que pregamos no nosso dia a dia, né? Porque quando ele fala aqui, carrega a sua cruz e siga-me, né? E o que quiser salvar a sua vida, perdê-la, ele está se referindo aí à perda das oportunidades que nós vamos ter de elevação de cada existência que nos proporciona, devido a esse apego material, apego aos valores. Então, será que a gente está se esforçando em viver realmente os ensinos de Jesus na sua pureza, na sua coerência, na sua sabedoria, sem ter receio desse mal exterior, né? Porque a gente confia no amor, na justiça do Pai, que dá a cada um segundo as suas obras. Então, como que a gente está vivendo no nosso dia a dia? A gente está trabalhando esse nosso íntimo, está irradiando luz por onde passamos, no nosso trabalho, no trânsito, dentro do ônibus, na fila do banco, no supermercado. Como que é? E como Paulo disse já, que a candeia é nosso olhar. Como a gente está enxergando o mundo? De uma forma mais clara, mais límpida, ou estamos ainda enxergando ela apagada, ainda embaçada, escura, cinza? Como que a gente está vendo? A gente tem que refletir sobre isso. Porque seguir Jesus é estudar os seus ensinos, é compreender, é trazer para o nosso dia a dia, é praticar, é esforçar o máximo para isso. Porque a gente sabe que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E a nossa luz é aquilo que nós somos mesmo, né? A gente ilumina o quanto nós somos iluminados, né? Então, depende de nós, né? Depende de nós. Tem uma passagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida que ele fala: é possível marchar valendo-se da luz do outro. Você pode caminhar na luz do outro. Mas ele fala: todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Ou seja, você pode andar na luz do outro, na inteligência do outro, no conhecimento do outro, mas uma hora ele vai falar: ó, fui. E aí você vai ficar no escuro. Você vai cair, né? E Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. E não a luz do outro. Pega a sua cruz. É a sua cruz, com tudo que ela contém, de luzes e de trevas. Sim. Né? De qualidades, de hábitos bons que você já adquiriu, mas também dos seus defeitos, dos seus vícios, das suas mazelas todas. É a sua cruz. E eu também me lembrei nessa mesma ideia de que a candeia do corpo é o olho, que nós dizemos assim, né? Os olhos são a janela da alma. Então, através dos olhos, principalmente, que a gente expressa o que vai dentro da gente, não é? Então, também tem o mesmo sentido. Se o teu olho for bom, luzes. Se o teu olho for mau, trevas. Você vai explicitar, você vai emitir luz, trazer luz para dentro, mas também você vai transmitir aquilo que você tem no seu íntimo através dos olhos, né? Janela da alma. Exato. Acho que deu nosso tempo, né? E qual que é a música que fechamos hoje, Paulo? É uma música do Danny Black, que tem um vídeo, inclusive, com a participação do Milton Nascimento. A gente falou tanto de candeia, né? De você trazer luz. Ele fala assim: eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem.
Eu sou o filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. É uma música muito bonita, não sei se vocês conhecem. Essa eu não conheço. Eu Danny Black. conheço, mas não estou me ligando aqui quem é. Depois coloca aqui nos comentários para quem quiser depois. Coloco. Muito bom. Bom, espero que tenha sido rico e construtivo para quem está nos assistindo, porque para mim foi de muito valor, né? Aprendi muito hoje também. Agradeço aí a presença de todos esses que estão conosco, cada 15 dias, as terças-feiras. É muito bom estar com vocês aqui. E vocês podiam participar mais, né, gente? O pessoal tá quietinho, né? Vocês não acharam? Estão. Estão deixando a candeia embaixo. Eles estão tímidos. Precisam falar mais com a gente, enriquecer mais aqui o nosso bate-papo. Então, a gente fica aqui para o dia 2 de março. A gente retoma nesses canais às 21 horas, com outro tema que a gente vai divulgar depois. Então, fiquem com Deus, muita luz na vida de vocês, muita paz, uma excelente semana, bem produtiva, com bastante reflexão interior, né? Aquele retorno interior que a gente deve fazer sempre. Um beijo no coração de todos. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Edson, só vivendo e aprendendo, ouvindo e aprendendo, não, podia nos auxiliar, né? A gente vai ficar muito feliz, né? Se o Edson nos ajudasse. Vendo aprendendo com ele também, né? Com ele também. Sim. Principalmente. Um beijo a todos, um beijo pessoal, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.